Olá amigo cabeça de gasolina, tudo bem com você? Meu nome é Sérgio Civerni e hoje a gente tem mais um episódio do Boteco Explica. O que a gente vai conversar hoje? A gente vai conversar sobre o Halo, esse novo dispositivo de segurança que aparecerá nos carros da Fórmula 1 a partir de 2018. A Fórmula 1 está sempre em busca de deixar as corridas seguras, não apenas para os pilotos, mas também para os membros das equipes e torcedores nas arquibancadas. Exemplos de mudanças foram a posição do piloto no cockpit, cabos de segurança nos pneus, o aumento no tamanho das proteções laterais da cabeça e o uso de um suporte para o capacete chamado de HANS. Mas mesmo assim a cabeça ainda é uma parte exposta. Felipe Massa foi atingido por uma mola no fim de semana do Grande Prêmio da Hungria em 2009. Henry Surtees, filho do campeão mundial da Fórmula 1 em 64, foi atingido por um pneu numa corrida da Fórmula 2 no mesmo ano. Já em 2015, Justin Wilson faleceu após um pedaço de carro o atingir na cabeça. Claro que já escuto muitas pessoas dizerem, mas tem que entender que é perigoso mesmo. O piloto tem que ser macho e aceitar que pode morrer a qualquer momento. Mesmo com o lado gladiador dessa afirmação, a FIA não poderia agir com esses princípios e já te explico por quê. Primeiro, precisamos entender que a FIA não está incluindo o Halo por má fé. O Halo é um dispositivo de segurança estudado por anos e que busca diminuir o número de acidentes fatais. Um projeto nobre, mas a avassaladora maioria dos fãs odiaram. E o principal motivo é porque ele é feio, descaracterizando o monoposto como nós conhecemos. E digo que o Sérgio Civerni aqui tem a mesma opinião. Mas vamos pensar um pouquinho. O que é o Halo? É um dispositivo acima da cabeça do piloto, forte bastante para desviar, por exemplo, um pneu da cabeça de um piloto. E aqui é que está o fio da questão. Por ser um dispositivo de segurança, o Halo não tem nenhum conceito estético. Por isso aparenta ser uma tira de chinelo colada em cima do carro, como já vimos nos 3 vídeos que já fiz sobre o assunto aqui no canal. Vou deixá-los nos cards a partir de agora e também na descrição desse vídeo para você assistir. Outros 2 designs foram testados, o Aeroscreen e o Shield. Esses com uma ideia bem voltada à aparência dos carros. Mas a FIA decidiu usar o Halo, pois os outros 2 aparelhos não se saíram bem nos testes e porque pilotos relataram enjoo devido ao efeito aquário. Algumas dúvidas e opiniões dos fãs são: 1. Os pilotos devem saber que eles podem morrer a qualquer momento dentro de um carro de Fórmula 1, como já falamos lá em cima. 2. Os pilotos devem sair rápido do cockpit, em caso de acidente ou incêndio, para ser mais preciso em 5 segundos. Com o Halo, esse tempo aumentou para 7 segundos. 3. E se o carro ficar de ponta cabeça, o piloto pode ficar preso no cockpit, o que é muito perigoso. Segundo a FIA, isso não será um problema, como já falamos em um vídeo anterior. No passado, como o tanque de combustível não tinha a tecnologia atual, o carro pegava fogo com muita facilidade. Por isso era importante que o piloto saísse do carro o mais rápido possível. Não que ainda não seja importante, mas note que casos de incêndio não devem ser um problema para um piloto sair do cockpit. Uma outra questão é que o Halo trará muitas desvantagens aerodinâmicas, além de gerar mais peso nos carros. E por fim, vem o lado jurídico. Imagine que a FIA decidiu não usar o Halo em 2018 e algum piloto perde a visão, fica em estado vegetativo ou morre ao ser atingido por algo na cabeça. As implicações jurídicas seriam tremendas. Claro que alguns dirão que o piloto deveria estar consciente do risco, mas imagine um funcionário de uma empresa que trabalha limpando vidros de prédios por fora. Após estudos, a empresa descobre que precisará usar andaimes com um certo aparato de segurança, como por exemplo, um colete reforçado para ser segurado por um cabo. Caso o funcionário perca o equilíbrio e caia. Mas mesmo com os dados, o Sr. Burns, por exemplo, decide que isso é frescura e não implementa a ideia. Se o funcionário morrer caindo do andaime, o Sr. Burns terá problemas. Se um funcionário disser, não quero usar isso pois sei do risco de trabalhar nessa área, e cair e morrer, o Sr. Burns terá problemas do mesmo jeito. Entende o pepino que a FIA tem nas mãos? Provavelmente o Halo deva ficar menos feio com o passar dos anos. O HANS, por exemplo, mudou muito desde sua introdução até os dias atuais.
Talvez o Aeroscreen volte em formato eficiente, não sabemos. Mas o que parece certo é que a era do cockpit aberto parece ter chegado ao fim. Curtiu o vídeo, amigo cabeça de gasolina? Não esquece então de curtir, coloque aqui a sua opinião na caixa de comentários com muito respeito. Lembre-se, a opinião de todo mundo é bem-vinda, desde que com muito respeito. Se você não está inscrito no canal, se inscreve. Aqui nós falamos sobre Fórmula 1 2 vezes por semana, com vídeos novos às quintas e aos domingos, às 8 horas da noite. E se você quiser auxiliar o Boteco F1 a continuar crescendo e ainda entrar no grupo do WhatsApp do nosso projeto, você pode auxiliar o Boteco F1 no Padrim. O link também está na descrição do vídeo.